Ai, mas será que eu consigo? Será? É uma questão de escolha. O que a gente não pode fazer é ficar parado e deixar que a vida escolha o futuro que a gente tem. A nossa vida é um papel em branco. Não tem nada pré-determinado, não tem nada predestinado ali, sabe? Essas coisas que as pessoas pensam, isso está errado. O papel está em branco. Você pode escolher que a vida deixe o caminho que você vai seguir, ou você pega a caneta da sua história e você escreve. Você constrói como se você estivesse construindo um texto, um desenho. É você que constrói o seu futuro. Tudo depende da gente, basta a gente acreditar. Lá em 98 eu estava num carnaval, né, na época, com umas amigas minhas, e eu já via o Evandro do muro da casa da minha tia. O Evandro ia arrumar a moto dele na oficina do meu primo. E eu tinha o costume de ficar debruçada assim lá no muro da minha tia. E eu olhava ele lá de cima, porque ele sempre foi um menino muito bonito, um sorriso largo, sabe? Muito bonito, sorridente. Eu sempre fui muito apaixonada por sorriso. Enfim, e aí o meu primo voltou, ele atendeu o Evandro na oficina, ele voltou para almoçar. E eu lá fui perguntar, né, quem que era ele pode tirar o olho, que ele é noivo, já faz não sei quantos anos. Eu falei, mas eu não quero nada com ele, só tô perguntando só de curiosidade, porque eu achei ele bonito. E ele falou assim, você também é muito novinha, ele é mais velho que você. E a gente deu risada e passou. Depois disso, fazia depois um ano depois, eu estava num carnaval lá na cidade, né? E ele passou com aquele Fusca dele amarelo, que ele fala às vezes nos vídeos, cheio de gente dentro, cheio de colegas dentro. E ele parou com o Fusca no meio da cidade e ficou virando o pescoço assim. E eu olhava para as minhas amigas, tipo assim, será que é para você? Será que é para você? A gente ficou tentando saber para quem que era, sabe? Que ele estava olhando. Enfim, isso depois passou. Em abril veio a Páscoa, né? São 40 dias depois do carnaval. Veio a Páscoa e ele já estava, eu acho que separado da noiva dele. E eu fiquei sabendo disso. E aí a gente já liga já, né? Aquela antena, né? Marota. Enfim. E eu tava indo teve uma missa pascual lá no Barra Tênis Clube. E eu e minha amiga, a gente tava indo nessa missa. Não tinha o hábito de ir em missa, mas eu fui lá só pra ver gente. E eu passei por um viaduto que tem lá na nossa cidade, em Barra do Piraí. E ele estava sentado num barzinho, assim, com os colegas dele. Eu passei com uma amiga minha, na época, né? E aí ele, Psyu, Psyu, Psyu. Gente, eu não olho pra quem fala eu de Psyu. Meu nome não é Psyu? E aí, só que depois que a gente passou, eu falei com a Gabi assim, falei, Gabi, pra quem que será que aquele cara tava mexendo? Não é possível que foi pra mim. O que será que ele viu em mim? Ele é mais velho, ele é lindo, sabe? Não sei por que eu falei isso, enfim. Aí eu falei, vamos dar a volta? A gente volta de novo lá, e aí, se for o caso, ele vai mexer de novo. E eu era bem abusadinha, sabe, gente? Terrível. Aí eu fiz a volta na cidade toda, no quarteirão todo, voltei lá. Aí ele, Psyu, Psyu, Psyu. Sabe o que eu fiz? Eu dei a volta numa ruazinha que tem estreita do lado do viaduto, que ela é meio escura assim, sabe? E não tem muito movimento de carro. Aí não é que ele veio atrás. Eu falei, Gabi, ele tá vindo. Meu Deus, não olha pra trás, ele tá vindo. Aí ele veio, a gente começou a conversar e tal. Ele perguntou meu nome, da onde eu era, que ele nunca tinha me visto na cidade. Eu não saía muito mesmo, eu era muito novinha. Eu tinha 15 anos na época. Eu não tinha o hábito de sair, não gostava também muito de sair, sabe? Eu era mais caseira. Gostava de fazer as coisas na rua, enfim, não era muito de sair. E aí ele começou a conversar comigo, né, conversa mole, o Evandro sempre foi muito falador, galanteador. Aí a gente começou a conversar, ele veio, gente, foi ali que a gente deu o primeiro beijo. Foi realmente amor à primeira vista, gente do céu. Só que assim, a gente deu o primeiro beijo e foi um pra cada lado, sabe, muito engraçado. E sabe o que ele fez? Ele anotou num papelzinho de caderno, ele foi lá no trailer, pediu um papel e anotou na época, era aquele celular grandão assim, que eles chamavam até de tijorola, sabe? Que o pai dele foi um dos primeiros a ter celular lá em Barra do Piraí, ele era taxista, né, na época. E aí ele comprou esse celular para facilitar a comunicação com os clientes dele. E ele me deu o número do celular do pai dele na época. E assim, ele achou que eu fosse ligar 5 minutos depois que ele saísse dali, né? Porque eu não sei se ele tinha o costume das meninas
estarem voando em cima dele. Eu acho que foi por isso que ele ficou tão interessado, sabe? E aí eu não liguei. E sabe o que ele fez, gente? Foi tão lindo. Ele pegou uma amiga minha que fazia judô com ele na época e foi lá num sábado, era 1h da tarde, subiu aquela rampa lá do morro da casa da minha mãe com um buquê de flores. Gente do céu, foi lindo, meu Deus. Ai, que lindo foi. E a partir dali a gente começou a namorar. Isso, a gente tá junto há 23 anos, sabe? E eu não me canso de lembrar dessa data, porque a gente sempre tem que lembrar do nosso primeiro amor, daquilo que faz o nosso coração pulsar. Porque um relacionamento de 23 anos tem seus altos e baixos, tem seus desafios, tem as suas superações. E é esse primeiro amor, foi esse sentimento que eu tive quando eu beijei o Evandro a primeira vez, que eu trago durante todas essas situações, que é o que me faz forte. Outra situação que aconteceu com a gente, que é uma outra curiosidade, é uma coisa que me marca muito na minha vida, que foi um virar de chaves para que a gente pudesse vir para o Paraná, foi quando o Evandro voltou do curso de formação dele do DEFEM. O Evandro ficou, ele fala bastante isso também, o curso dele foi bem longo, ele ficou 1 ano em Brasília e esse 1 ano a gente não se viu, sabe? E quando ele voltou de Brasília, estava acontecendo a formatura dele, ele fez surpresa. Na época não tinha GPS, ele comprou um mapa nessas livrarias que tem banca, né, de livraria que tem em calçadas. Ele comprou aquele mapa e pelo mapa ele veio com o carro que ele comprou lá em Brasília. Na época ele nem contou para mim qual carro que era, como que ele era. Ele queria fazer surpresa mesmo para mostrar o quanto ele juntou dinheiro lá. Ele comprou esse carro com o dinheiro que ele juntou lá com as diárias. Ele comia miojo, na verdade, ele se privava muito de não fazer festa, não ir em festas, para juntar dinheiro para poder comprar esse carro e ter um dinheirinho a mais também, para a gente vir para Cascavel, porque a gente gastou com mudança, foram várias coisas, várias situações, né? E assim, esse momento foi muito marcante, que foi quando eu estava lá no salão da Miriam, onde eu trabalhei. Eu era manicure, muitos anos, eu fui manicure por 5 anos. Na época que o Evandro estudava, eu já tinha Yasmin, eu fiz unha há bastante tempo. E ele chegou lá no salão com esse carro, esse Astro, para mim foi muito legal, sabe? Assim, foi muito emocionante, porque ele largou o carro no meio da rua com as portas abertas. E ele falou assim, ele me deu um abraço e me pegou no colo e falou assim: a partir de hoje você nunca mais vai precisar fazer unha, porque a gente vai mudar a nossa história. E esse carro aqui eu tô te dando de presente para nossa família por todo o sacrifício que você fez até hoje. E assim, eu tô engasgada e emocionada, porque a gente precisa lembrar de onde a gente veio e hoje a gente tem muito conforto, tem muitas coisas através do nosso suor, de muito trabalho, muitas horas de perda de sono, que a esposa que está do lado, ela sofre junto, ela fica sem dormir junto. E é muito emocionante falar dessa história, desse momento que a gente passou na nossa vida, gente. Um beijo para vocês.